Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com o Windows 2003 Server e vamos conhecer alguns conceitos e demonstrar na prática como se cria um domínio, uma conta básica de usuário e está colocando os usuários aí, as estações dentro do domínio e testando esses usuários bem simples, né? Primeiro eu vou estar abrindo aqui o meu 2003 Server e dentro desse 2003 Server vamos estar instalando o Active Directory. Na verdade, o Active Directory é um sistema para você promover, tornar o seu Windows um controlador de domínio. Vamos ver que tipo de servidores esse meu 2003 já tem montado. Para isso é muito simples. Eu vou vir iniciar, programas, ferramentas administrativas, e vou vir em assistente para configurar um servidor. Quando eu clico aqui, vou dar um avançar, avançar, ele vai checar quais servidores já estão montados no meu 2003 Server, e quais ainda não estão. Vou escolher personalizado aqui. Nota que eu tenho, de todos os servidores que o Windows me possibilita, eu só tenho montado aqui o servidor de arquivos. Ou seja, eu já compartilhei uma pasta nesse 2003 Server. Eu não tenho servidor de impressão, não tenho servidor de aplicativo, não tenho servidor de e-mail, não tenho terminal server, não tenho VPN, controlador de domínio, que é o Active Directory, nem o DNS, nem DHCP, nem fluxo de mídia, nem o WINS. Então eu vou estar montando agora para a gente conhecer os dois primeiros servidores que a gente vai ver no curso, que é o Active Directory e o DNS. Eu poderia muito bem clicar aqui no servidor que eu quero e dar um avançar e seguir um assistente do próprio Windows, mas eu prefiro fazer isso na mão. Para poder instalar o Active Directory, a gente tem alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos para instalar o Active Directory, os pré-requisitos mínimos são espaço em disco. E esse espaço em disco tem que ser NTFS para poder armazenar o banco de dados de usuário. Quando eu falo em espaço em disco NTFS, vamos checar se eu tenho esse pré-requisito na minha máquina virtual aqui no meu servidor 2003. Vou dar um direito duas vezes no meu computador. Vou dar um direito aqui no C2 pontos. Propriedade. E olha lá, eu tenho 4,42 GB de espaço livre e esse espaço é NTFS. Uma outra coisa que eu preciso para instalar meu Active Directory, além de espaço em disco e NTFS, eu preciso da placa de rede conectada. E além da placa de rede conectada, eu preciso que essa placa tenha um IP fixo. Vamos checar se eu tenho isso. Vou dar um direito nos meus locais de rede, propriedade. Direito na minha conexão de rede, propriedade. Vamos lá no protocolo TCP/IP. E tenho o meu IP fixo. Notem, 10.000.100 é o IP do meu servidor. Vou mandar mostrar o ícone lá na barra de tarefas, para mim ficar vendo sempre. Minha placa conectada a 100 megabits dentro do meu virtual PC aqui 2003. Outra coisa que é importante é ter um servidor DNS. Lembrando a função do DNS, né, ele vai transformar IP em nome, nome em IP. Ou seja, você vai digitar o nome de uma máquina, micro 10, e ele vai procurar o IP dessa máquina, um servidor então, que resolve nomes dentro de um ambiente de rede. O DNS é o único dos pré-requisitos aqui que, se eu não tiver, o Windows vai solicitar para mim instalar automaticamente. Então eu vou aproveitar esse embalo da instalação do AD e vou instalar junto um servidor DNS. Vamos lá, já que eu tenho meus pré-requisitos já foram checados, vamos iniciar a instalação do Active Directory. Eu vou vir iniciar, executar e vou escolher DC Promo, do My Controller Promotion, né? Vou promover um controlador de domínio. Vou dar um Enter. O Windows 2003 me traz um assistente. Bem-vindo à instalação do Active Directory. Vou dar um avançar. Ele me fala que as estações não podem ser 95 ou NT com 4.0 com Service Pack 3 para trás. eu tenho que ter sistemas mais modernos. Aqui no caso do meu exemplo, eu vou usar o próprio Windows XP como estação de trabalho, então não tem problema nenhum.
Ele me pergunta se eu estou criando um novo domínio ou se eu vou adicionar esse domínio a um domínio já existente. Eu já tenho um conjunto de domínios? Não. Aqui no meu caso eu estou simulando que é a minha primeira empresa. Então, meu contador de domínio vai ser o novo domínio na minha empresa. A minha empresa tinha uma rede ponto a ponto, estou passando a fazer uma rede cliente-servidor com Active Directory. Então, vou dar um avançar. Ele me pergunta se é um domínio em uma nova floresta, se é um domínio filho em uma árvore de domínio existente, ou se é uma árvore de domínio em uma floresta existente. Para a gente discutir um pouquinho essa teoria para clicar aqui, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Então está aqui os termos do Active Directory. Quando eu estou trabalhando com o Active Directory, ele vai chamar o meu domínio aqui simbolizado por um triângulo, o exemplo que eu vou usar, o sp.com.br, é o meu domínio principal, que a gente chama de domínio pai. Debaixo desse domínio eu posso ter outros domínios vinculados a esse domínio principal. Por exemplo, aqui seria a minha matriz e debaixo delas as minhas filiais. Por exemplo, sãopaulo.com.br é a matriz, uma filial campinas.sp.com.br, sãopaulo.com.br. Em Campinas eu poderia ter as regiões de Campinas, em São Paulo eu poderia ter, por exemplo, a zona leste.saopaulo.com.br, zona sul, zona oeste, ou então dividir por bairros, né, Tatuapé, Vila Prudente, Moca. Eu poderia fazer então uma divisão dentro do meu sistema. Chamamos esse domínio principal de domínio pai, esses domínios que ficam atrelados ao domínio principal, domínios filhos, e essa estrutura completa nós chamamos de árvore, uma árvore de domínio. E eu ainda tenho a possibilidade de floresta, ou seja, eu posso ter várias árvores como essa, uma para São Paulo, uma para o Rio de Janeiro, uma para a Bahia, todas interligadas em uma grande floresta. E dentro desses domínios, desses diversos domínios pai, filho, dessa árvore, eu ainda posso ter dentro do domínio uma divisão chamada unidade organizacional, que a gente vai discutir. Então a Microsoft chama de domínio pai o principal, os que estão atrelados ao pai de domínio filho. Aí temos a árvore, que é a estrutura completa, e várias árvores podem formar uma floresta, uma estrutura bem similar com o que a gente tem dentro de uma empresa, né? Matriz, filiais, matriz de São Paulo, matriz do Rio, as respectivas filiais, aí, fazendo com que o Active Directory tenha um desenho muito semelhante ao desenho da corporação a qual ele vai ser implementado. Vamos aqui fazer um escopo dentro do 2003 Server, pensando simplesmente como um domínio, primeiro domínio da minha árvore. Então, ó, um domínio e uma nova floresta. Eu vou criar do zero a primeira estrutura do Active Directory. Depois, mais pra frente, a gente vai ter uma videoaula para a criação desses domínios filhos e dessa árvore aí. Vamos dar um avançar aqui. Ele falou para mim o seguinte, ó, que o DNS não está configurado no computador. Eu vou escolher aqui, ó, não, somente instalar e configurar o DNS nesse micro. Vou deixar o Windows instalar o DNS para mim. Vou dar um avançar. Ele pergunta o nome DNS. Aqui no meu caso, eu vou chamar de sp.com.br. O nome do meu domínio. O nome de domínio sempre tem essa estrutura similar a nomes da internet. Aqui no caso, por exemplo, empresa1.com.br, empresa.gov, setor.com.br. Você pode colocar um nome similar à internet. Vou dar um avançar. Ele me deu o nome NetBIOS, o meu domínio vai ser conhecido como SP somente. Da mesma forma, quando você pensa no site, wall.com.br, você fala qual é o nome do site? Apenas o wall, você simplifica. O meu nome simplificado vai ser somente SP. Vou dar um avançar. Onde ele vai guardar o banco de dados de usuário e banco de dados de registro, no c2.windows NTDS, esse é o padrão. O Windows recomenda que, por questão de desempenho, esses bancos de dados de log e de informação, eles fiquem em discos diferentes. Por exemplo, eu vou instalar num HD que está no meu SATA um banco e no meu outro HD SATA o outro banco de dados para ter um desempenho maior. Aqui no caso eu vou instalar no mesmo. Avançar. Aonde vai ficar o sysvol, que é uma pasta importante do sistema. Ele tem que ficar no volume NTFS, ou seja, um sistema seguro de arquivos. No meu caso já é. Vou dar um avançar. Ele vai perguntar sobre as permissões. Eu tenho permissões compatíveis com versões anteriores ao 2000, ou seja, eu estou pensando em servidores NT. E eu tenho permissões somente compatíveis com o sistema 2000 para frente. Como aqui no meu caso a minha ideia é usar o 2000, 2003 até o 2008 no nosso curso, eu vou estar escolhendo aqui permissões compatíveis com sistemas
2000 e 2003, que é muito mais seguro. Ao escolher a opção de cima, essa aqui, usuários anônimos podem ler informações do domínio, ou seja, usuários que não fizeram logon dentro do meu sistema do Windows 2003 Server. Então, eu vou escolher somente compatível com servidores 2000 para frente. Vou dar um avançar. Ele me pede uma senha de restauração. Vou digitar a minha senha. A senha tem que ter requisitos de complexibilidade, maiúscula, minúscula, número, letra, caractere especial, para ser uma senha segura, né? Ele me deu um resumo de tudo que eu escolhi durante a instalação. Vamos pontuar os mais importantes. O nome do meu domínio é sp.com.br, o nome NetBIOS SP, as pastas onde vão ficar o banco de dados, log e o sysvon, que o Windows vai configurar o DNS durante o procedimento para mim, e que já foi definida uma senha, que no meu caso aqui é igual à senha que eu já tinha do administrador. Vou dar um avançar, e a nossa caneta está escrevendo o Active Directory dentro do meu computador. É lógico que é importante nesse momento o CD do Windows de instalação na máquina, porque ele vai buscar dentro desse CD essas informações importantes. Enquanto o Windows instala o Active Directory aqui na máquina, ainda vai precisar reiniciar e tudo mais, eu vou passar um vídeo da própria Microsoft para vocês conhecerem um pouco dessa estrutura de servidor. Nesta apresentação, você aprenderá como são atendidas as necessidades de usuários de rede usando contas que concedem diferentes níveis de acesso a recursos de rede. Em um computador autônomo ou em um computador membro de um grupo de trabalho, as permissões são atribuídas a contas de usuário locais, com base nas necessidades de tipos de usuários diferentes. Cada computador tem uma lista das contas de usuário às quais foram concedidos direitos. Ao instalar o Microsoft Windows Server 2003, ele automaticamente cria duas contas de usuário internas chamadas Administrador e Convidado. Use a conta interna Administrador para criar uma conta própria no computador. Usuários sem contas fazem logon como convidado com privilégios muito limitados. Se o usuário B e o usuário A desejarem conceder um ao outro acesso a recursos em seus computadores, cada um deve criar uma conta para o outro em seu próprio computador. Às vezes, é necessário configurar contas para funções específicas em vez de usuários específicos. Por exemplo, você pode criar uma conta de serviço no computador local que tenha direitos específicos para executar uma tarefa programada, como backup de dados. Quando os computadores clientes fazem parte de uma rede que usa controladores de domínio e o serviço de diretório do Active Directory, as informações sobre a conta não são armazenadas em computadores locais, mas no Active Directory nos controladores de domínio. As contas de usuário do domínio fornecem aos usuários acesso a todos os recursos disponíveis na rede. Quando um usuário faz logon, o controlador de domínio procura a conta no Active Directory e verifica a senha. O acesso à rede é concedido ao usuário. Alguns aplicativos, como o Microsoft SQL Server, necessitam de uma conta de serviço para executar tarefas para as quais a conta do usuário não tem permissão. Você adiciona e mantém a conta para um aplicativo da mesma forma que faz para uma pessoa. O Windows Server 2003 cria 4 contas internas quando um controlador de domínio é instalado. Como ocorre em um computador local, há uma conta administrador, que tem direitos e permissões amplos no domínio inteiro, e uma conta convidado, que tem direitos mínimos a recursos. Há também uma conta assistente, usada para estabelecer sessões de assistência remotas para suporte, e uma conta chamada Suporte 388-945-A0, que fornecedores, como fabricantes de computador, podem usar para fornecer serviços de ajuda e suporte. Nesta apresentação, você viu como contas de usuário transferem direitos para acessar e controlar recursos de rede em computadores locais e domínios amplos. Enquanto a gente assistia a demonstração da Microsoft aí de como é que mexe com o usuário, a gente já vai estar fazendo isso, o Windows 2003 concluiu a instalação do Active Directory. Então agora eu preciso reiniciar a máquina para que o domínio entre em ação. Vou dar um concluir, reiniciar agora, e vou deixar o meu 2003 Server reiniciar. Enquanto essa máquina reinicia, vamos aproveitar e ver um outro vídeo aí
da Microsoft também sobre essa tecnologia. Quando você faz logon no computador cliente, a solicitação de logon é enviada pela rede até um controlador de domínio que possui a lista de contas e senhas. Após validar sua senha, o controlador envia de volta uma confirmação de que o seu logon foi feito. Se um controlador de domínio não estiver disponível para validar a solicitação de logon, um outro controlador de domínio irá lidar com ela. Obviamente, servidores são necessários para realizar outras atividades além de validar usuários. Estes outros tipos de servidores são denominados servidores membros. A maioria dos recursos que você usa em uma rede está em servidores membros. Quando precisar de um arquivo que não esteja no computador cliente, você poderá solicitá-lo de um servidor de arquivos. Para imprimir o arquivo, envie-o para um servidor de impressão que roteie o arquivo para um dispositivo de impressão. Uma parte essencial do seu trabalho como administrador é certificar-se de que aqueles recursos, como servidores de arquivos e servidores de impressão, estejam facilmente acessíveis para os usuários. Felizmente, o serviço de diretório do Active Directory possui várias maneiras de organizar usuários e recursos, de modo que você possa administrar um grande número de itens em uma operação. Os usuários e recursos que você administra são tratados como objetos no Active Directory. Tudo, dos usuários a computadores clientes e de servidores a impressoras, pode ser considerado como um tipo de objeto. O Active Directory é um agrupamento lógico de objetos que compartilham um banco de dados comum e que podem ser administrados a partir de um ponto central. A base do ambiente Active Directory é denominada floresta. Uma floresta contém um ou mais de um domínio. A maioria das suas tarefas administrativas será desempenhada em um domínio. Um domínio em uma hierarquia com um ou mais de um domínio faz parte de uma árvore. Dentro de um domínio, existem objetos agrupados em unidades organizacionais, com finalidades administrativas. Um domínio pode contar com uma ou mais unidades organizacionais. Em geral, elas são definidas para seguir a estrutura corporativa. Porém, é possível que haja objetos demais para que isso seja feito de maneira prática. Nesse caso, você pode criar mais unidades organizacionais para ajudá-lo a administrar os objetos. Unidades organizacionais podem conter objetos semelhantes, como um tipo de usuário ou computadores com funções semelhantes, ou objetos logicamente relacionados, como os usuários e o hardware que pertencem a um departamento ou que estão em um local geográfico específico. Tudo depende de como você deseja organizar a sua rede. Agora que o Windows 2003 Server já reiniciou, notem que no momento do logon, eu não faço mais um logon local, e sim um logon no meu domínio SP. E nesse servidor, somente os administradores poderão logar. Então, vou colocar a senha do meu administrador. E estou fazendo o meu primeiro logon na máquina, depois da instalação do Active Directory. Vamos dar uma olhada agora nas alterações que eu tenho nesse meu sistema. A primeira coisa que a gente vai notar, se eu for lá em programas, ferramentas administrativas, assistente para configurar o servidor, ele vai me informar que eu já tenho o servidor de Active Directory instalado e o servidor de DNS também. Vamos conhecer melhor um pouquinho como é que esses caras funcionam aí na prática. Primeiro vamos dar uma olhada no servidor de DNS, programas, ferramentas administrativas, DNS. O sistema de servidor de DNS da Microsoft ele é totalmente automatizado, ou seja, ele vai aprender conforme você for ingressando as estações do domínio usando, que IP corresponde a que máquina. Se eu venho aqui no servidor Zona de Pesquisa Direta,
sãopaulo.com.br, que é meu domínio. Nota lá, o servidor 2003 corresponde ao IP 10.0.0.100. Então ele já está fazendo uma analogia entre o nome da minha máquina e o IP. Conforme eu for trabalhando, vocês vão ver que aqui vai estar acrescentado também o nome das outras estações de trabalho que eu tenho dentro do meu domínio, dentro da minha rede. A gente vai voltar aqui mais tarde. Vamos dar uma olhada no Active Directory. Ele fica em iniciar programas, ferramentas administrativas, usuários de computadores do Active Directory. Como eu vou usar muito esse programa durante o curso, eu vou criar um ícone aqui no desktop e vou criar um ícone também aqui do lado da barra do iniciar. Assim eu posso abrir o Active Directory com um pouco mais de facilidade. Vamos abrir o AD. Está aqui o meu domínio, sãopaulo.com.br. Notem que o domínio, quando você cria, ele já tem alguns usuários prontos. E alguns grupos também. Aqui em Built-in, tudo isso que tem duas cabeças são grupos. Esses são os grupos padrão do Windows 2003 Server. Nota que existem vários grupos, todos grupos de segurança de domínio local. Desde usuários de monitor de desempenho, usuário de log de sistema, usuários, o próprio grupo administradores. Eu tenho aqui então os grupos do próprio Windows que ele criou para mim. Aqui em computers, as máquinas que vão fazer parte do meu domínio. Notem que a tela está vazia porque eu ainda não coloquei nenhuma estação. Dentro em breve aqui terão as minhas estações de trabalho cadastradas. Em Domai Controller, os controladores de domínio do meu domínio. No caso aqui é o servidor pai, eu só tenho o SRV 2003 por enquanto. Quando eu fizer um filho, você vai ver que essa lista aqui vai aumentar. E aqui em Users, os usuários e grupos padrão do Windows. Nota que eu tenho um usuário, que em inglês é o guest, o convidado, e ele tem um X vermelho, ele está desativado esse usuário. E aqui eu tenho o usuário administrador do sistema, que seria o root, no caso do Linux, e mais alguns grupos criados aqui, esses que têm duas cabeças, são todos grupos, esse com uma cabeça só, usuário. A primeira coisa que um leigo em 2003 Server vai fazer, ele vai querer criar os objetos dele misturado com os objetos do Windows. Isso não é interessante. A prática mais comum é vir aqui, ó, nessa pastinha amarela, e criar uma unidade organizacional, um OU, um container para guardar seus objetos. Muito simples. Cliquei, vou dar o nome no meu container de aula 1, Leandro. Ele criou para mim uma espécie de uma pastinha que a gente vai dar o nome de OU, unidade organizacional. E aqui dentro eu vou criar os meus primeiros usuários bem simples. Vou criar aqui, por exemplo, Laís Rinaldi Ramos. Vamos dar um nome de logon, esse nome tem que ser único. Algumas empresas adotam nome, ponto, sobrenome, ou o número do registro do funcionário, algumas faculdades o RA do aluno, o registro do aluno, número de matrícula, CPF, RG. Aqui no caso eu vou criar um usuário para teste, Laís, bem simples, um nome simples para logon. Note que o nome do usuário é laís@sp.com.br ou sp/Laís. Vamos colocar uma senha. O Windows, eu vou colocar uma senha bem idiota, 1, 2, 3, para mostrar para vocês que o Windows não deixa criar um usuário com uma senha ruim, uma senha fraca. Eu posso até mudar isso no GPO, mas é uma coisa mais para frente. Eu tenho 4 itens básicos para escolher. O usuário deve alterar a senha no próximo logon, ou seja, o usuário vai ser criado. No primeiro logon que ele fizer, o Windows vai pedir para que ele troque a senha. O usuário não pode alterar a senha, ou seja, o usuário não tem o poder de alterar a sua própria senha. É lógico que essas duas tarefas juntas não podem ser escolhidas. Seria ilógico, o usuário deve alterar e não pode, né? O Windows mesmo não deixa. Olha lá, você não pode escolher as duas coisas. A senha nunca expira. A senha tem uma validade padrão de 45 dias. O Windows obriga você a trocar a senha. A senha nunca expira. Você não vai ter esse tipo a senha não vai expirar. Mas também eu não posso usar junto com o usuário deve alterar a senha. Vocês viram o erro agora há pouco. E conta desativada, que na verdade é um aborto, né? O usuário já vai nascer morto. Mas eu posso ativar ele depois. Não é interessante no Windows por questão de segurança. Eu vou contratar um funcionário daqui a 30 dias, eu já vou cadastrar ele aqui, deixar ele certinho, depois eu só ativo a conta dele no momento que ele começar a trabalhar. Vamos escolher aqui para esse usuário, Laís. O usuário não pode alterar a senha nunca expira. Vou dar um avançar, um concluir. O Windows reclamou devido à senha não ter o requisito de complexibilidade. Vamos voltar lá. Vamos criar uma senha 123 @Leandro. Uma senha onde eu tenho letra, número e caracteres especiais. O Windows, um comprimento grande, o Windows vai aceitar essa senha. E o meu primeiro usuário está criado, a Laís. Vamos criar um outro usuário aqui. Vamos criar o próprio Leandro Ramos. Vamos dar o nome de usuário Leandro.
Vamos escolher que o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vamos colocar a senha padrão da empresa. Esse é o mais comum, né? Eu crio uma senha padrão na empresa, dou para todos. A partir do próximo logon, o Windows obriga esse usuário a trocar de senha. Opa, alguma coisa deu errado com o requisito de compressibilidade. O Windows não pode definir a senha. Deixa eu trocar. Então tá aí 2 usuários bem básicos criados dentro do Active Directory. Então tá aí meus 2 usuários criados. Eu vou fazer uma brincadeira aqui interessante. Eu vou criar um usuário para dar uma restrição um pouco mais legal. Eu vou criar aqui a Mariana. Mariana Gomes. Nome de usuário só Mari. Fica mais fácil fazer o logon. Vou dar um avançar. Vou colocar lá minha senha padrão. E vou criar ela com a conta desativada. Vou dar um avançar, concluir. Nota que ela já nasceu com o xizinho vermelho. Mas como que eu ativaria essa conta desse usuário? Direito. E vou escolher aqui, ativar conta. Ativei a Mariana. Um novo direito na conta. Desativar a conta. E eu desativo a conta de novo. Ou seja, a conta pode ficar liberada ou não. Vou criar aqui mais um usuário. Vou criar a Ana Dias, nome de logon Ana. Vou colocar minha senha padrão. Vou dar um avançar. E nesse usuário, eu vou fazer uma restrição de que máquina ela pode sentar. É muito comum a gente ter empresa aí, onde, por exemplo, o usuário, de repente, ele fica querendo usar o mico do outro usuário, acaba dando problema de relacionamento e tudo mais. Dá uma licencinha, eu preciso sentar na máquina para trabalhar, já estou saindo e tal. Você pode definir que máquina que a Ana vai sentar. Clico 2 vezes, vou vir aqui na guia conta, vou escolher fazer logon em. O padrão do Windows, o usuário senta em qualquer computador, todos os computadores, eu escolho os seguintes computadores. E vou colocar aqui, a Ana pode sentar no micro 20, pode sentar no micro 30, então micro 30, e também no micro 40. Então, eu defini em que máquinas esse usuário pode sentar. Então, se ele for sentar no computador que não é micro 30, micro 20, micro 40, esse usuário não vai poder sentar. Vou dar um OK. Vou dar mais um exemplo de controle de usuário aqui. Vou criar um novo usuário. Vou criar o Paulo. Paulo Barbosa. Vamos dar o nome do usuário Paulo. Colocar a senha padrão. Vou escolher aqui o usuário não pode alterar a senha, por exemplo. Vou clicar 2 vezes no Paulo. E vou dizer em que horário o Paulo pode usar a máquina. Vou vir em conta, horário de logon. O Paulo não trabalha aos domingos, marquei domingo e neguei logon. Não trabalha aos sábados, neguei logon. Ele entra na empresa às 18 horas aproximadamente. E sai à meia-noite. Então, o usuário aqui que trabalharia só no período noturno, de segunda a sexta-feira. É bem flexível essa ferramenta, eu posso desenhar horário de almoço, intervalo onde o logon permitido é o azul, o logon negado é o branco. Vamos colocar aqui que ele trabalha domingo o dia inteiro. Então, um funcionário bem bacana. Domingo ele trabalha 24 horas e na semana ele trabalha das 18 à meia-noite. Não, ele não trabalha domingo, então tiro aqui. E o usuário só vai poder fazer logon nesse horário. Uma outra ferramenta interessante dessas básicas de criação de usuário é criar um usuário, por exemplo, a Maria do bairro. Nome do usuário Maria. E a Maria do bairro. Aqui vamos colocar a senha padrão. A senha nunca expira.
Vamos clicar 2 vezes na Maria do Bairro. Imagina, por exemplo, que a Maria do Bairro é um funcionário temporário, eu contratei ela para trabalhar nesse final de ano, e que a conta dela vai vencer, o padrão do Windows é nunca vencer uma conta, e que a conta desse usuário vai vencer em janeiro. Então eu venho aqui no Windows 2003 Server, escolho que a conta vai vencer dia 31 de janeiro, e quando chegar nessa data, o Windows automaticamente desativa a conta do usuário. Eu fiz alguns usuários aqui usando os recursos básicos, alguns recursos interessantes como horário de logon, fazer logon em, vencimento de conta. Uma outra coisa comum de ter que fazer aqui com os usuários, o usuário Ana esqueceu a senha dela. Puxa vida, que coisa terrível. O administrador tem que acabar resetando a senha. Dou um direito no usuário, coloco redefinir senha, coloco aqui a nova senha que eu quero dar para ela. Posso clicar para ele alterar a senha no próximo logon? Não, dou um OK. Eu acabei alterando a senha do usuário. Para mim poder testar esses usuários, eu tenho que colocar a minha estação no domínio. Então vamos lá agora, vamos ver como é que eu faço esse procedimento. Vamos lembrar que a caixa computers está vazia. E para colocar a estação no domínio, preciso abrir o meu XP. Então está aqui meu Windows XP. Ele não faz parte do domínio, ele faz parte de um grupo. Então vamos lá, aqui no meu XP. Vou dar um direito no meu computador, propriedade, nome do computador, alterar. Nota que ele faz parte de um grupo de trabalho chamado Grupo Feliz. Não quero mais, eu quero colocar no domínio. Então, domínio, vou colocar aqui o SP, que é o domínio que eu quero entrar, vou dar um OK, e ele vai falhar. Opa, ele pediu para ingressar no domínio, vou colocar a senha. Só que antes de estar fazendo essa tarefa, é importante eu testar algumas coisas. Vamos voltar aqui no executar, vamos chamar o DOS. Vamos dar um hostname para ver o nome da máquina. A máquina chama Leandro. Vamos dar um ipconfig /all para ver a configuração de IP. Nota, minha máquina é a 10.0.0.102. E vamos dar um ping no sp.com.br. Nota que eu não consegui pingar o meu domínio. Isso quer dizer que o meu servidor DNS não está funcionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar o DNS para o meu servidor. Antes de colocar no domínio. Direito, propriedade. Direito na conexão de rede aqui, propriedade. 2 vezes no protocolo TCP/IP. Então aqui agora dentro do XP eu vou apontar para o meu servidor DNS. Que no caso é o meu servidor 2003 lá. IP100. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Vamos ver agora se ele responde o meu DNS. Vou mandar pingar de novo, o mesmo comando que eu dei em cima. ping-sãopaulo.com.br. E dei uma olhada lá no resultado. Ainda não conseguiu. Será que eu tenho firewall ou alguma coisa ativa aí atrapalhando o meu sistema? Vamos dar uma olhada aqui e no 2003. Não, aqui eu não tenho firewall nem nada. Talvez ainda não tenha dado tempo. Vamos ping só São Paulo. Vê ainda não. Então aí, vamos lá colocar a máquina no domínio de novo. Vamos dar o direito nos meus locais de rede e propriedade. Vamos certificar aqui que eu estou apontando para o DNS. IP 10.0.0.125, máscara correta, apontando o DNS para o meu servidor. Vou agora fazer o procedimento. Direito no meu computador, propriedade. Nome do computador, alterar. Domínio. Vamos colocar o SP. Vamos dar um OK. Ele pediu a senha do meu servidor. Vou colocar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Note agora a mensagem, bem-vindo ao domínio São Paulo. Vou dar um OK. Diz que eu tenho que reiniciar a máquina. Enquanto essa máquina reinicia no meu domínio, eu vou aproveitar para colocar um outro XP na estação, já que eu tenho que repetir esse procedimento estação por estação, colocando... Aqui eu tenho um outro XP, ó. No caso chama um XPzão. Vamos certificar se ele
Se ele está tendo contato com o servidor, ó lá, pingsp.com.br, pinguei o meu domínio, através do servidor DNS, é lógico, e vou repetir o procedimento igual, direito, propriedade, nome do computador, alterar, vou colocar aqui domínio, sp.senac.br, vou dar um OK. Ele vai procurar o domínio, vai pedir a senha do administrador para mim do domínio, vou autorizar a entrada dessa máquina através da senha do administrador e a senha do administrador do domínio. E agora, mais uma vez, a tela bem-vindo ao domínio. Olha lá a tela que eu estou adicionado ao domínio. Vou reiniciar o computador também. Enquanto esse XP reinicia, vamos dar uma olhada no outro que eu já mandei reiniciar antes. Quando eu tenho uma máquina no domínio, eu dou um Ctrl+Alt+Del, ele vai me dar uma opção diferente, ó. Eu posso logar neste computador, que é um login local, com o usuário criado localmente dentro do meu próprio XP, ou eu posso escolher aqui que eu quero logar no meu domínio SP. E agora eu vou logar com o usuário que eu criei lá. Vamos lá dar uma relembrada em quais usuários foram criados para a gente poder testar esses usuários dentro do meu XP. Lá no meu 2003 server, voltando para o meu servidor. Eu tenho aqui, vou mostrar uma coisa interessante. Eu criei o aula 1 para mostrar os usuários. E se você olhar aqui em computers, ó, eu tenho os computadores que fazem parte do meu domínio. Eu vou dar um F5 para atualizar. Olha lá, a máquina Leandro e Leandro XP, que fazem parte do meu domínio agora. A partir do momento que eu acrescentei elas no domínio, adicionei, ingressei ela no domínio, eu tenho as máquinas aqui nessa lista. Vamos voltar lá em aula 1, na minha U, onde eu coloquei meus usuários. Ó, eu tenho a Laís, eu tenho o Leandro, eu tenho a Ana, eu tenho o Paulo, eu tenho a Maria. A Mariana está desativada. Vamos fazer o teste. Vamos lá fazer o teste desses usuários. Vou tentar logar primeiro com o Leandro. Vou dar um OK. Ele mandou trocar a senha, que foi uma coisa que eu fiz quando eu criei o usuário. Troquei a senha. E agora acabei de fazer logon no meu domínio. Ou seja, quem autenticou esse usuário não foi o meu XP, e sim o meu 2003 server. Agora, a primeira vez que loga com o usuário, então ele vai carregar toda uma configuração de perfil na máquina. E estou aí com o meu usuário Leandro Ramos do domínio logado dentro do meu XP. Vou fazer logoff desse usuário para poder testar aqueles usuários que têm restrição de horário, restrição de máquina, para a gente ver se realmente está funcionando aqui. Enquanto esse faz logoff, eu vou abrir meu outro XP e vamos também testar um usuário nesse. Vou em opções, ó, fazer logon não local, mas logon no domínio. Vamos colocar um usuário aqui do domínio. Vamos colocar a Ana. Ó, a Ana não pode logar porque ela não pode usar essa estação de trabalho. Lembra que ela só pode usar a máquina micro 20, micro 30 e micro 40. E vamos testar também com outro usuário. Vamos testar com o Paulo. O Paulo é aquele que só podia logar de noite, né, de madrugada. Ó, sua conta tem restrições de tempo que impede de fazer logon no momento. Mas se eu tentar logar com a Mari, lembra que ela está desativada, né? A conta foi desativada e não deixa o usuário fazer logon também. Já o usuário Maria, aquele que a conta vai vencer em janeiro, loga normalmente dentro do meu sistema. Ou seja, eu estou com os usuários centralizados dentro do Active Directory no 2003 e faço logon com as minhas estações de trabalho normalmente,
com exceção dos usuários que foi feito algum tipo de restrição, algum tipo de controle no usuário. Só para a gente dar uma recapitulada aí no que foi abordado. A estrutura do Active Directory, domínio, árvore, floresta, unidades organizacionais. Aí eu tenho aqui o que é uma conta de usuário, né? Você pode criar uma conta de usuário local no próprio computador, que é quando você monta uma rede Workgroup, ou montar uma rede com contas de usuário centralizadas, armazenadas dentro do Active Directory, no servidor 2000, 2003 ou 2008. Um exemplo de usuário, né? O nome de login do usuário Leandro, o nome anterior, o nome do domínio barra o nome do usuário, sp.com.br/Leandro, e o nome principal de logon, que é Leandro, @ o seu domínio, sp.com.br. Essa é a estrutura de logon de servidores Microsoft. Aqui, um jeito de você trabalhar com OU, né, seguindo a hierarquia do Active Directory. Por exemplo, Zona Leste, usuários, aí Maria, Pedro, Beatriz. Zona Sul, usuários, fulano, beltrano e ciclano. Ou então, aqui por geopolítico, né, posicionamento, ou aqui por funções, por exemplo, contabilidade de usuários, tal, tal, tal. Vendas, usuários, fulano, ciclano e beltrano. Aqui vocês vão ver práticas recomendadas para conta de usuário básico, não ativar a conta do convidado, limite o número de pessoas que podem fazer login local, ou seja, se você tem uma Active Directory, não é interessante ter contas locais, é interessante controlar pelo domínio, e práticas recomendadas para criar contas de usuário de domínio. Desative contas que não serão usadas, o funcionário saiu de férias, ele foi mandado embora, você não apaga a conta dele, você simplesmente desativa, direito desativar a conta. E exija que os usuários alterem sua senha na primeira vez que fizer login. Cria um login, uma senha padrão da empresa, a partir do momento que ele logou a primeira vez, ele altera a senha, passa a ser dele e não do administrador. Aqui um exemplo prático de como desativar a conta, dá um direito a ativar ou desativar a conta do usuário. Redefinir senha também, que eu já mostrei na prática. E até a próxima videoaula aí de 2003, onde serão abordados mais controles e mais coisas.